E esse autor, Richard Weisbrod, ele menciona que um aspecto importante na formação moral dos nossos filhos é como nós os ensinamos a administrar emoções, as emoções deles, né? Existem emoções positivas e existem emoções negativas. Todas elas têm o seu papel, todas elas têm o seu lugar, foram criadas por Deus. O problema é como nós as administramos. E tem duas emoções negativas que são muito destrutivas para o caráter das crianças, né? Inclusive, elas vão levar isso para o resto da vida. Ele menciona especificamente a vergonha e o medo da rejeição. Essas duas emoções são muito, muito destrutivas. Sobre a vergonha, por exemplo, ele menciona um autor, um pesquisador americano que fez um trabalho durante 25 anos com presos. E ele percebeu que a esmagadora maioria dos presos por crimes violentos tinham um profundo sentimento de vergonha ou de humilhação. Eles se sentiram envergonhados, se sentiram humilhados, se sentiram menosprezados e por isso agiram como agiram. E ele lembra, inclusive, que o sentimento mais manipulado pelo partido nazista nos anos 30, lá na Alemanha, foi a vergonha. Eles achavam que os aliados tinham imposto uma sanções muito graves e tinham humilhado o povo alemão, então eles precisavam recuperar a grandeza da Alemanha, né? Make Germany great again. Então esse sentimento de vergonha foi manipulado e levou ao que a gente conhece, aqueles acontecimentos macabros, tenebrosos da Segunda Guerra Mundial. Então é muito complicada a vergonha. A vergonha ela tem efeitos deletérios, efeitos duradouros. Ele menciona um caso aqui de um rapaz que ele estava tratando, que estava fazendo terapia com ele. Rapaz não, né? Já tinham mais de 40 anos. E ele ainda lembrava de como a mãe tratava a questão da incontinência urinária dele quando ele era pequenininho. Ele fazia xixi na cama. E ele com até 8 e 9 anos, ele continuava fazendo xixi na cama, a mãe não sabia mais o que fazer, então a mãe teve uma ideia brilhante, pegou um dia o lençol sujo de xixi e pendurou no varal na frente da casa, para todo mundo ver. Então todo mundo ficou sabendo que ele fazia xixi na cama e aquilo foi motivo de grande humilhação, a ponto dele estar gastando dinheiro 30 anos depois com um terapeuta para ver se conseguia superar esse trauma. Muitos pais usam a humilhação como ferramenta pedagógica. Isso é um erro, é um erro. O momento de dar uma instrução para o nosso filho, de disciplinar o nosso filho, de mostrar que ele fez uma coisa errada, é um momento em que vocês estão a sós e com brandura, mas com energia, né? Essa é a forma correta de tratar os nossos meninos e meninas. A gente não pode usar a humilhação, a vergonha como um método pedagógico, porque isso não vai ter efeitos positivos, com certeza. E a gente pode envergonhar nossos filhos de múltiplas maneiras, né? A gente envergonha nossos filhos, por exemplo, quando a gente não ensina boas maneiras para eles. Eles vão perceber que eles estão agindo de uma forma socialmente errada, né, em algum momento. A gente envergonha os nossos filhos quando a gente ah, coloca a nossa própria felicidade e a felicidade ou a felicidade deles em primeiro lugar, porque eles vão se saber egoístas em algum momento e vão colher os efeitos nefastos disso, né? Ninguém quer estar perto de uma pessoa egoísta. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que só fala de si mesma, que só busca os seus próprios interesses. A gente vai fazer os nossos filhos sofrerem quando a gente estabelece a felicidade deles como prioridade máxima, a ponto de não falar um não para eles jamais, né? Evitar qualquer tipo de frustração, de angústia, qualquer tipo de mágoa, né? Eu tinha uma colega de trabalho que levava a filha de 2, 3 anos no playground do prédio dela, embrulhada em plástico bolha. E ela falava, não tava nem aí. Todo mundo mirava torto, mas eu não tava nem aí. Sim, você não tá nem aí, mas você tá tentando criar uma proteção artificial para o seu filho, um excesso de zelo, um excesso de proteção, que primeiro atrapalha o desenvolvimento da brincadeira, que é para isso que serve o playground dele, né?
o lazer dele, que é lúdico, inclusive tem um impacto profundo na formação da inteligência da criança, e está mostrando para ele que você, se depender de você, ele não vai nunca, jamais sentir nenhuma dor, né? Nem as dores normais da fase, de cada fase da vida. Então, muitos pais fazem isso, não fazem isso talvez nessa proporção aí, não levam tão ao extremo, mas estão querendo proteger os filhos e não aceitam críticas aos filhos e dizem o tempo todo que os filhos são maravilhosos e fantásticos e que tudo que eles fazem está certo, é errado, e passam a mão na cabeça deles por tudo. Você está envergonhando os seus filhos. Você está criando um processo que vai, em algum momento, eclodir em humilhação e em vergonha. Quanto à questão do medo da rejeição, ela é muito profunda e ela tem impactos muito deletérios na criança, que teme não estar à altura, né, de pais que são muito perfeccionistas, de pais que impõem um padrão de maturidade incompatível com a idade da criança, né? Você exige, briga com a criança porque ela tirou alguma coisa do lugar. Se ela tem 3 anos, é normal, uma criança de 3 anos vai agir assim, né? Então é preciso acompanhar e dar, respeitar o estágio de maturidade de cada criança. Mas o medo da rejeição, ele eclode de forma especialmente difícil e complicada na adolescência, né? E aí acontecem aqueles comportamentos do efeito manada. Todo mundo está fazendo, então o adolescente, para se sentir que faz parte daquele ambiente, ele vai e faz também. Nós temos a ambição de criar filhos que consigam sair, remar na contramão, né? Sair da direção que a boiada está tomando, né? Que eles consigam pensar por si mesmos, que eles consigam raciocinar e que eles consigam se posicionar em questões morais, como aqueles 3 jovens hebreus lá, os amigos de Daniel, fizeram no momento em que todo mundo se ajoelhou perante uma estátua, um ídolo, né, construído pelo rei Nabucodonosor. Todo mundo tinha que ajoelhar e eles falaram: não, pera, nesse caso aqui, todo mundo está fazendo, mas nós vamos fazer diferente, porque nós temos um princípio moral que é superior às consequências desagradáveis de não sermos aceitos, de parecermos diferentes. Isso é um grande desafio para nós, criarmos filhos com esse espírito, essa coragem, né? E esse espírito crítico para saber discernir qual que é o momento de não fazer o que todos estão fazendo. O autor do livro que eu estou mencionando para vocês, o Richard Weisbrot, ele diz o seguinte: a capacidade do jovem para tolerar a desaprovação e ser fiel às suas crenças e padrões morais depende, entre muitos fatores, do seu temperamento, se ele é mais tímido ou mais assertivo, de a popularidade ser ou não uma marca de sucesso na sua família, né? Quão importante para a sua família é ser popular a qualquer preço, né? E de como a sua família, a sua cultura e a sua comunidade recompensam o comportamento assertivo e a tolerância à desaprovação. E aí ele fala assim: alguns estudos afirmam que os pais estimulam os filhos a agir de forma independente e a suportar a desaprovação quando respeitam desde cedo a sua capacidade de pensar e os mantêm informados acerca das principais decisões tomadas em âmbito familiar. Então, há 8 anos atrás, quando a Tatiana e eu decidimos procurar uma igreja menor do que a igreja do NASP, a gente reuniu os nossos meninos, tínhamos só 2 na época, os outros eram muito pequenininhos, mas participaram da reunião também. A gente fez uma reunião, falamos: olha, a gente gostaria de começar a frequentar uma outra comunidade. E os mais velhos tinham os amigos deles aqui, cantavam no coral, né, faziam um instrumento na kart. Então a gente tinha medo, receio de que eles não fossem receber muito bem, mas eles entenderam super bem as razões que a gente colocou, e a gente colocou para eles algumas opções de comunidades, descrevemos cada uma delas. Eles já tinham estado em algum momento em cada uma delas, e eles participaram então da escolha pro lugar onde nós fomos. E isso foi muito importante naquele momento. Essas decisões grandes da família, é muito importante envolver as crianças, dar voz a elas. E se você
não vai acatar a opinião delas, normal que isso aconteça, é importante que você justifique, que você fundamente a sua decisão. Então, fazendo isso, você está criando pessoas independentes, você está criando pessoas capazes de pensar por si mesmo, pessoas que que conhecem o peso da sua própria voz e a importância de se fazer ouvir, inclusive. Eu acho isso importante. E aqui, nesse trecho do livro, ele diz que a comunidade tem um peso muito grande, né, na formação das crianças. E aqui eu tenho uma reflexão que eu queria fazer com vocês do papel da igreja. Nós, como igreja, qual é o nosso papel, né, como participantes na educação, na formação, na reprodução da imagem do Criador nas nossas crianças. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, mas a gente, como está em comunidade, a gente passa a ser responsável também pelos filhos dos outros. Como é que nós os ajudamos a enxergar o outro, a considerar o outro, né? A ter consideração pelo outro?